Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo. Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio. Estamos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Estamos juntos novamente, nós aí na sua casa, você nos permitindo, assistindo o nosso programa aqui. Programa que tem trazido assuntos sugeridos por vocês. Isso muito nos envaidece. Continue aí sugerindo, entrando lá no Facebook, falando conosco. Também lá no Sicom, através dos endereços que você vai passar aí na sua telinha. O Sicom sempre de braços abertos também, esperando você, esperando suas sugestões e que nós possamos trazer assuntos aqui de grande relevância. Hoje não vai ser diferente, o assunto é um pouquinho... chega até a ser divertido para alguns e muito pouco divertido para outros. Rubens Moscatelli, nosso comentarista, como vai? Tudo bem, Querela? Graças a Deus. É sempre importante a gente estar aqui, né? Hoje nós vamos falar de questões comportamentais do bem e do mal, né? Pois é, por isso que eu dei esse sentido dúbio. Nós trouxemos aqui uma colega, uma advogada, que vai destrinchar essa matéria de uma maneira importante, até porque é da equipe lá do Sicom, uma pessoa que atende no dia a dia. Lida com essas questões, e lida não é? com isso, né? Doutora Amanda Marques, muito prazer, advogada do Sicom, muito prazer em tê-la aqui, poder contribuir com o seu conhecimento aqui no nosso programa e para o telespectador que está nos assistindo, tirar todas as dúvidas. Bem-vinda, viu? Obrigada, o prazer é meu, obrigada pelo convite, espero poder colaborar aí, tirando todas as dúvidas. Certamente vai contribuir e muito. Rubens Moscatelli. Diga lá. Você falou em comportamento. Sim. Comportamento que se destoa do que se regulamenta. Então, para eu poder entender que um comportamento... Então, vamos lá, vamos fazer por partes, né? Nós estamos falando de comportamento que se destoa de uma regra e que gera uma penalidade. Sim. Esse é o caminho. Mas espera um pouquinho. Que comportamento é esse? Da onde veio essa regra? E quem impõe essa pena? Essas questões, nós estamos falando isso dentro do condomínio. Porque a gente sabe que conviver lá no condomínio existem umas questões que são meramente pessoais e outras que são de fato algo que incomoda. Você sabe, Carela, que toda a convivência coletiva, ela implica que cada um de nós, integrantes daquela comunidade, abramos mão de uma parcela da nossa liberdade, até para poder harmonizar todo aquele ambiente, né? Não pode o meu direito prevalecer sobre dos outros sobre mim, senão existiria um desequilíbrio. No caso do condomínio, o próprio Código Civil, em alguns aspectos, já define coisas que não é permitido a nenhum condômino fazer. As questões comportamentais. E até de atitudes que seriam Regras. Próprias de propriedade. Por Ok. exemplo, alterar a fachada, Perfeito. fazer alterações estruturais sem que possa existir primeiro a confirmação e a aprovação da comunidade, dependendo do quórum, enfim. Então isso já vem no próprio Código Civil e não estabelecendo necessariamente a punição, a multa, simplesmente a proibição e o eventual desfazimento daquela ação Ok. ou daquela prática. Perfeito. Né? Mas, além disso, também estabelece a possibilidade de, na convenção condominial ou em ato posterior, se estabelecer um conjunto de regras de proibições, que é chamado normalmente de regulamento interno, onde se previne ou se avisa, olha, se fizer dessa maneira, a multa será de tanto. O Código Civil, inclusive, atualizou os critérios, porque ele determina lá a possibilidade de multas de 1 a 5 vezes o valor do condomínio no momento da aplicação da pena. Então, isso foi uma modernização daquilo que existia nas convenções. Isso é importante. Se você pegar convenções muito antigas, anteriores ao Código Civil, você vai ver lá critérios de atualização, por exemplo, ORTN, maior valor de referência, coisas que a gente não sabe nem mais o que é. Ficou no passado, não é? Porque, por sorte, graças a Deus, nós vencemos a superinflação, a hiperinflação, Ok.
e não precisa mais ter esses critérios. Nem voltará, se Deus quiser. Graças a Deus, e espero que não. Fique lá. Sim. Doutora, nós falamos aqui, e você que está nos ouvindo, né, de regulamento. Então, como regulamentar? Né? Porque o regulamento, essas regras de conduta, né, nós podemos dizer que é uma regra de conduta, Sim. ela não está inserida na convenção, mas ela faz parte dela. E aí eu preciso de uma aprovação, como eu modifico, se existe quórum para isso. Uma explicada para nós, para a gente entender como nascem esses regulamentos que regulam essas condições. Em algumas situações elas podem estar sim na convenção do condomínio, em outras elas estão tanto na convenção quanto no regulamento interno. Só em alguns casos onde não existe a convenção, que é muito raro hoje em dia, difícil um prédio que não tem uma convenção, é que eu posso estabelecer isso através de uma reunião. Eu faço uma assembleia, alguma coisa que esteja incomodando, ou se essa convenção não tem uma atualização para que possa se criar essa regra. Então, uma situação que na época que a convenção foi criada não existia. Novos hábitos, Novos não é? hábitos, Perfeito. né? Então eu posso realmente colocar isso numa convenção, colocar isso numa ata, né? numa ata de reunião, para que isso seja regulamentado. E essas decisões, elas têm um caráter de modificação da convenção, que aí eu preciso de um quórum qualificado, vamos dizer assim, ou ele entra como uma decisão simplesmente de algo que eu vou acrescer? O que você pensa? Tem duas vertentes aí, Querela. Porque, na verdade, quando você vê lá e fala-se de Assembleia Geral Ordinária, Perfeito. você tem 2 itens obrigatórios, que é previsão orçamentária e prestação de contas. E Certo. 2 itens facultativos, que é a eleição de síndico, porque o mandato pode ser de 1 ano ou de 2. Ok. Então, não necessariamente vai haver eleição todo ano. E o outro item é a atualização ou criação do regulamento interno. Essa é a informação que nós temos que passar para eles, como eles devem proceder. Então, o que acontece com essa visão? Nesses 3 itens primeiros, sem falar da atualização ou da criação, não há quórum específico ou especial. Perfeito. A maioria dos presentes vai lá e resolve. Eu posso propor? Eleição, previsão orçamentária e... Você acha que um condômino pode propor? Desde que tenha previsão no edital de convocação. Ok. Porque eu só posso votar quando está no edital. Então, existe essa linha de pensamento que, se eu tenho lá no próprio Código Civil determinando que não há quórum específico, eu posso fazer a atualização ou criação do regulamento interno e fazer com que isso se cumpra. Há algumas vertentes dentro desse aspecto dizem o seguinte, mas só que tem um probleminha. Para que eu possa fazer com que isso seja permanente, eu teria que alterar a convenção condominial. Exato. Então, aí eu teria que ter 2/3 da fração ideal presentes para poder... E teria que ser uma assembleia específica para modificação da convenção. Porque o registro imobiliário é o local onde eu vou ter que fazer esse registro. Perfeito. Então, não poderia fazer numa assembleia ordinária. Não é uma coisa tão simples assim. Não é uma assembleia específica para mudança de convenção. Porque, como eu falei, o registro não é mais feito lá no cartório de títulos e documentos, é no cartório de registro imobiliário. Isso. E ele não admite que outros assuntos sejam incluídos ali. Então, é um item separado daquele item genérico. Então, tem essas duas vertentes. Muito bom. Doutora? Na verdade, até pediria que o doutor Rubens me corrigisse se eu estivesse errada. Na verdade, o que a gente orienta em alguns casos depende muito da situação. Sim. Por isso que a gente até pede que vá ao SICOM, porque são casos muito específicos, mas que às vezes se cria um regulamento interno quando não existe. É exatamente isso que a gente seria uma tem opção visto, de não ter alterado a convenção, ou se modifique o regulamento interno, que aí não precisaria do quórum, né? Nós tivemos uma situação de uma pessoa que tinha uma cobra dentro de um apartamento e a síndica não sabia o que fazer e foi acrescido ao regulamento interno a proibição de que essa pessoa andasse com a cobra solta pelo condomínio. E aí acresceu a questão dos animais como cachorros, a focinheira, com guia, porque às vezes assusta, tem pessoas que têm medo. E aí eles acrescentaram alguns outros itens no regulamento interno sem modificar a convenção. Perfeito. E a solução foi dada. Agora, há uma coisa que me chama a atenção,
e eu gostaria de esclarecer, e você que está nos assistindo, o síndico também vai ter esse esclarecimento. O regulamento interno, como eu dou essa publicidade? Um condômino, por exemplo, ele tem a obrigação de saber que esse regulamento existe. Ele, em determinadas áreas, eu posso expor uso de piscina, área de lazer em comum, que é normalmente o que acontece, onde a gente começa a perceber aqui alguns conflitos no comportamento, né? Ou de recebimento de visitantes para se utilizar da piscina, todas essas coisas acabam por acontecer. Então, ainda mais nos prédios hoje que nos proporciona isso. A área de lazer, ela é na arquitetura atual, ela é muito prestigiada, não é assim? Sim. Então, pois olha, não, Rubens. Uma das estratégias que eu vejo muito acontecer é porque o síndico tem que estar sempre atento aos comportamentos que sejam contrários ou que causem a desarmonia dentro do condomínio. São os lembretes, eventualmente, que vêm junto com o demonstrativo. Aqueles condomínios que têm mídias nos elevadores, eu já vi colocarem Sim, a regra lá, ali. Olha, Ótimo. não faça isso ou faça aquilo, é assim assado. Porque o que acontece? Os antigos condomínios, você tinha lá, às vezes, de vez em quando eu vou em prédios mais velhos e vejo lá um regulamento interno já carcomido, amarelo, e uma letra tão miúda que mesmo que já com está lupa, apagando, né? Quer dizer, aquilo ali não impõe respeito. O que impõe respeito é a informação específica de um determinado item. E aí, o síndico ele tem que fazer o papel inverso. Querela, você mudou lá para o prédio. Eu já, como síndico, tenho que chegar em você e falar assim, olha, prazer em te conhecer, tal, sou síndico, aqui funciona boas-vindas, né? Aqui funciona assim, funciona assado, tal. Eu tenho que ser vamos dizer assim, o mestre de cerimônias ali. Claro, de uma né? forma cortês. Você já conhece o regulamento, vou te mandar um exemplar, alguma coisa dessa Porque natureza. a pior maneira é você já aplicar a multa, né? A pessoa nem sabe, né? E esse negócio de multa é alguma coisa que tem que seguir algumas regras também. Sim, Ela não sim. pode ser assim, colocada de forma arbitrária e eu vou ter que fazer um intervalinho. Mas no próximo bloco nós vamos falar exatamente das penalidades, quando elas são aplicadas, por que são aplicadas e como que eu faço para me defender ou eventualmente de uma arbitrariedade ou de algo que eu acho que eu não tenha cometido para ser penalizado. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie.
Gente, estamos de volta agora com o nosso programa Viver e Condomínio no canal 11 aqui da NET. Estávamos aqui conversando, né? E falando de penalidade. Então, eu tenho um síndico lá, eu não, né? Estou dando um exemplo, que o síndico lá do meu prédio é nota 10. Um abraço para você, inclusive. Mas não é pênalti do Corinthians, não. Não é. Seu Marivaldo, parabéns, foi reeleito agora, parabéns, é um homem zeloso, faz as coisas direitinho no prédio. Parabéns, viu, seu Marivaldo? Deixa eu falar assim, vamos dar um exemplo hipotético aqui, porque o Rubens Moscatelli é um homem que gosta de criar polêmicas no programa. O síndico me persegue, Rubens Moscatelli. Então, ele não gosta do time que eu torço, ele não gosta da forma como eu paro o carro na garagem, ele sabe que eu não voto nele, e hora e outra ele vai lá e me ameaça que vai me penalizar com uma multa, porque se eu não fizer isso é multa, e cria regras, e regras que não tem, e a gente vive nessa... Só que eu estou dando hipotético, porque eu sei que isso não acontece. Isso raramente acontece. Talvez na Suíça. Exatamente. Mas como a gente está criando hipóteses, essa é uma hipótese. Sim. E como que a gente se defende disso? Carela, infelizmente isso é um perfil comum. Porque a autoridade, às vezes, a pessoa acha que por ser eleito síndico tem uma autoridade sobre as pessoas, e não tem, né? Ele vira como se fosse o ditador dentro do condomínio, Perfeito. A única voz que deve ser ouvida. Por conta disso, inclusive, que a gente tem batido muito na tecla de que há a necessidade da profissionalização da função, né? Porque daí você tira um pouco dessa... Nós temos um projeto para regulamentar isso, não é? Isso está no Senado, né? Mas assim, o que eu percebo muito é que o condomínio acaba depois se dando mal. Por quê? Porque esse condomínio que é perseguido, que o síndico não gosta do jeito que ele para o carro, ou do time que ele torce, a hora que ele chega do trabalho, ou que ele sai para o trabalho. Perfeito. São coisas que ninguém tem que se incomodar, desde que você cumpra as regras do condomínio. Quem cumpre a lei a ninguém prejudica, não é isso? Então, o que acontece? Se eu tenho a mania de ser ditador, de impor regras, de fazer que as pessoas façam do jeito que eu acho melhor, eu corro o risco de fazer o condomínio gerar um patrimônio negativo, ou seja, ser condenado, inclusive, a indenizações, Perfeito. a anulação de multas, eventualmente. Por quê? Porque o síndico, quando ele vai aplicar uma sanção, uma multa, uma penalidade, ele tem que se cercar de todos os critérios, como no direito penal. Não adianta eu acusar fulano de ter matado ciclano se eu não tenho a prova material, ou se eu não tenho testemunha, ou se eu não tenho um laudo dizendo que houve a morte, e ligue o caso Perfeito. à conduta. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? O juiz vai dizer para mim, olha, não tem nada a ser punido aqui, e você, já que você cobrou algo indevido, vai ter que pagar em dobro. Uma indenização que no mínimo é em dobro. Doutora Amanda, vamos aqui caminhando ainda nessa questão hipotética, não é? A ideia de que há uma penalização, e essa penalização ela deve seguir uma regra para isso, porque existe o princípio do contraditório. Antes de ser aplicada esta penalidade, esta multa, não é? Eu tenho que ser informado de algo que eventualmente fiz errado, ou, senão, a chance de eu me corrigir antes dessa aplicabilidade. Essa é a regra geral, assim que deve acontecer, ou normalmente não acontece assim? A regra geral deveria ser assim, né? Normalmente os condomínios, eles não seguem essa regra, o que acaba prejudicando na hora dessa aplicação da multa. Você falou muito bem a questão aí do contraditório e da ampla defesa também. Eu tenho que dar o direito do condômino se defender. Não importa qual tenha sido a causa, não importa qual o motivo dessa infração, eu preciso notificá-lo, esclarecendo detalhadamente qual foi a infração cometida. Não basta fazer uma notificação e falar, olha, vou fazer a notificação e já vou mandar a multa junto. Não, eu primeiro notifico. Essa notificação tem que ter um aviso de recebimento, seja pessoal, seja por AR. E, eventualmente ela dá prazo para correção daquilo que está sendo feito? Né? Então, assim, eu aviso, olha, foi descumprido determinada cláusula ou do regulamento interno ou da convenção do condomínio. Fundamentou? Fundamentei, notifiquei, alertei. Ele continuou
descumprindo, ou ele não tomou uma providência, se for um ato que tenha que tomar uma providência de ser modificado, aí sim eu aplico a multa. Para que depois ele não venha dizer, não foi dado o direito de defesa, não foi me dado o direito de poder contradizer que não fui eu que cometi essa infração, vocês estão enganados. Até porque no judiciário, se isso não for feito, depois o próprio condomínio consegue reverter. Nós já temos várias decisões no tribunal, conseguindo reverter. Então, se aplica uma multa de qualquer forma, a pessoa não paga a multa, questiona judicialmente e consegue reverter. E o condomínio, além de ter o prejuízo financeiro... E vai ter a má gestão, não é? Exatamente. Agora, eu acho interessante porque a penalização, ela é a última hipótese, ela é a mais gravosa, não é? Então, uma boa conversa sempre acaba por resolver, porque quando você está aplicando a multa, o diálogo acabou, né, Rubens? A gente não pode esquecer também, que era lá antes até de responder sobre isso, que dentro daquele exemplo que você deu, tem o exemplo reverso. Eu sou condômino lá, não gosto do comportamento da doutora Amanda e você é o síndico. Eu vou falar mal da Amanda, dizendo que era isso, que era aquilo, aquilo outro, mas eu não assino nada, não te dou nenhum tipo de respaldo para que você adote uma providência se realmente aquilo é contrário às regras de comportamento. E você eu fico te importunando para que você multe. Induzindo a erro mesmo, não é? Sim, mas se o síndico entrar nessa, vai acontecer a consequência negativa. Ok. Por quê? O síndico não é super-herói, não é xerife, e ele precisa ter respaldo. Para que amanhã depois, olha, mas espera aí, eu tenho uma testemunha. Eu tenho lá o Rubens Moscatelli que viu a doutora Amanda fazendo tal ato que é contrário à convenção. E ela vai ou se adequar, se o ato permitir isso, ou vai ter que pagar a multa e eventualmente se adequar depois. Mas esse que é a questão. O síndico ele tem que ter essa visão de gestor, de harmonizador das coisas. Se ele não fizer isso, ele está fadado ao equívoco. Eu ia só acrescentar mais uma outra coisa. Há convenções que falam expressamente que quando você aplica uma penalidade, uma notificação de descumprimento de convenção, é obrigatório, antes da multa, que você faça a assembleia, para que aquele condômino possa ter o direito à defesa. Okay. Então o síndico ele tem que saber o que a convenção fala para não se... E aí passa pelo senso comum ali para poder... Sim, até para mostrar que não houve arbitrariedade. Perfeito. Né? Deixa eu fazer uma questão agora, e você que está nos assistindo, talvez também tenha esta dúvida, como este apresentador aqui. Vamos continuar na hipótese que houve realmente o descumprimento da regra e passivo, né, da multa, e essa multa ela vem num boleto em separado ou ela vem dentro do valor do condomínio. E aí, se for indevido, eu não consigo pagar, ou eu pago tudo ou eu não pago nada. Rubens? É uma regra de ouro essa, né? Então. Na medida em que eu tenho que saber o seguinte, a obrigação condominial, que é o pagamento mensal da cota condominial, ela é decorrente da propriedade, do uso, e isso é uma obrigação a partir do momento que eu sou condômino ou morador daquela unidade dentro do condomínio. Então ela tem que ser separada das eventuais penalidades. Por quê? Vamos imaginar que seja o inquilino ou ocupante do imóvel, e ele que praticou lá o ato de descumprimento. Se eu mandar a notificação e a multa para o proprietário, eventualmente ele vai poder se defender, vai contestar, vai dizer, não, vou ouvir lá o inquilino, vai se formar um processo. Porque a notificação ela tem que ser para o proprietário. É para a unidade, quer dizer... Não é para o morador. Sim. Se o morador eventualmente for o proprietário, tudo bem. É o titular da propriedade. Se for uma locação, não é um inquilino. Exatamente. Então, porque pode estar ocorrendo, por exemplo, o mau uso da propriedade. Perfeito. Né? Então, a gente tem que se basear nesses aspectos práticos e até técnicos. Notifica o proprietário, ele vai fazer uma investigação para saber se aquilo ali tem algum valor. Ora, eu não posso ser penalizado se eu não tive a ampla defesa e o contraditório. Sim. Se eu fizer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar com uma consignação em pagamento daquilo que eu acho devido. E lógico, se eventualmente ganhar, ainda vou ter honorários em meu favor, a favor do meu advogado. Então, o condomínio nunca deve incluir as coisas de natureza diferente no mesmo boleto, a não ser que, vamos imaginar uma hipótese também
talvez só lá na Suécia, na Suíça. Que o próprio infrator fala, não, realmente eu descumpri a convenção, admito, pode incluir, ela autorizando por escrito que pode incluir os 2 valores no mesmo boleto. Mas aí ela tem que assumir a irregularidade. Porque o que a gente acaba notando, não é? E aqui é muito subjetivo, não é? Que por ser um valor menor e por eventualmente não pagar e não ensejar que ele está inadimplente com o condomínio, acabam embutindo tudo, porque vai gerar um problema maior depois na hora de eu executar somente a multa, não é? Mas é exatamente o que o Dr. Rubens falou. Isso não pode ser feito e pode ser questionado. Então, vai trazer um maior prejuízo. Então, é preferível... Tem que separar mesmo, claro. Né? Porque aí, se houver algum questionamento dessa multa, posteriormente vai ser discutido ou judicialmente ou no âmbito administrativo, se ele fizer uma defesa administrativa, porque ele pode, de repente, como alguns condomínios prevêem, fazer uma defesa por escrito, dizendo que não é responsável por aquela multa, que não foi ele, ou cobrar do inquilino, depende da situação. Agora, veja, a administração pode se negar a dar uma certidão de quitação com multa em aberto. Se isso tiver sido submetido aos trâmites legais, sim. Na convenção, lá, assembleia, tudo imagina isso. O seguinte, Chiarella, a multa está sendo questionada judicialmente ou até mesmo administrativamente. E a administradora vai lá e dá uma declaração de que tem débitos em aberto. Se, por exemplo, prejudicar uma venda ou coisa parecida. Pois é, exatamente. Então, a administradora tem que tomar muita cautela, o próprio síndico também, para que informe o estado em que se encontra efetivamente, não aquilo que ela desejaria. Perfeito. E às vezes acontece de eu querer que aquele fulano, aquela fulana seja multado, e aí carrego nas tintas na hora de escrever. Então tem que tomar muito cuidado para não gerar um problema maior no futuro. Doutor Armando, o programa, quando é bom, ele vai rápido. Olha, acabou o nosso tempo, acabando, né? Acabou já. Que bom. Eu vou pedir à doutora Amanda Marques, advogada do SICOM, que faça as suas considerações finais. Aproveite para dar sugestões a quem não está nos assistindo da forma como proceder eficazmente nas questões das penalidades. Né? A sugestão que eu dou em relação a isso é que os condomínios tomem muito cuidado na hora que for aplicar uma multa. Então, notifiquem, tenham a certeza de que realmente isso aconteceu, né? Se precavendo com quem reclamou, onde está essa informação, por que aconteceu. Não simplesmente saiam aplicando a multa. Façam a notificação, se resguardem com o recebimento dessa notificação. Obrigado pela presença. Rubens Moscatelli, suas considerações finais. Sempre bom a gente ter a informação mais correta. Foi um prazer estar aqui com você, viu, Amanda? E com você que está aí nos vendo. Até a próxima. E você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por permanecer conosco durante todos esses 4 anos de programa que nós estamos completando, né, Rubens, com muito prazer, e levar informação sobre essas relações de condomínio para você que está em casa. Continue com a programação da TV Com e nós nos veremos na próxima oportunidade. Até lá. Viver em condomínio. Apoio SICOM, a mão amiga no momento certo.